programa Caminho de Sucesso recebe com muita satisfação no dia de hoje o senhor Luiz Lourenço, que é presidente da Cocamar, uma das principais cooperativas do Brasil. Senhor presidente, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Mas aqui eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com você e transmitindo aí alguma coisa sobre o cooperativismo do Paraná e a Cocamar. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor iniciasse a nossa entrevista falando um pouco sobre a fundação da Cocamar, quando é que ela foi fundada, por que razão, quais os motivos, né? De que maneira foi fundado, né? E qual a missão, vamos dizer assim, da Cocamar quando foi criado e, claro, qual a missão ainda hoje, né? Sim, claro. Bem, a Cocamar foi fundada em 1963, numa época em que a cafeicultura predominava aqui no norte do Paraná. Nós não tínhamos praticamente outra cultura a não ser café. E foi fundada juntando produtores com muita dificuldade financeira, tentando organizar o mercado, tentando aglutinar todos para fazer a comercialização da produção. Foi uma missão difícil, fez um trabalho importante, começou inclusive numa máquina de café do Sr. Joaquim Romero Fontes, que é emprestada ou alugada para poder avançar nesse primeiro momento, mas teve dificuldades. Então, a Cocamar começou de fato sua vida nova a partir do instante que diversificou. Aí na época tinha algodão já era uma cultura que estava evoluindo, e a Cocamar colocou uma indústria de algodão, de beneficiamento de algodão, e se deu muito bem, começou a avançar e rapidamente pagou as suas dívidas, suas dificuldades, e aí entrou a soja. Aí veio no final dos anos 60, já em 68, 69, a soja surgiu com uma grande esperança. Então, nesse final de década de 60 para começo da de 90, a história realmente mudou totalmente em função do advento da soja, e aí a Cocamar realmente começou a instalar graneleiros, foi um primeiro graneleiro do estado do Paraná, em grande porte, até olhavam para que tanto armazém, né? Um armazém de 500 mil sacos, era um absurdo na ocasião, né? E daí a situação realmente começou a evoluir e ficou muito bom, né? Mas eu gostaria que o senhor então falasse para a nossa comunidade quais as principais conquistas que o senhor relacionaria da Cocamar nesses 48 anos. Essa foi a grande missão da Cocamar. Ao longo do período, organizando os produtores, vendo as oportunidades de mercado, diversificando em algumas ocasiões, nós fizemos aqui várias diversificações, para que o produtor pudesse, nesse conjunto de diversificação mais a organização que a cooperativa oferece, ter uma melhor condição de subsistência. O que nós nos consideramos hoje? Um representante de 10 mil produtores, como se fosse uma grande fazenda com a capacidade de chegar para comprar ou vender a produção numa condição melhor do que alguém individualmente pudesse fazer. Então essa é a grande missão da cooperativa e vamos dizer, o grande trabalho que sempre foi feito. Tivemos muitas dificuldades, foi normal isso, a economia nesse período, você sabe muito bem que a economia foi muito turbulenta, a inflação, isso tudo foi preciso ser driblado dia a dia para poder chegar onde chegou hoje. Como é que a Cocamar trata essa questão de estar sempre à frente com inovação tecnológica, preparando o seu quadro de pessoal, né, provavelmente assistência técnica e outros, né, para que realmente possa cumprir bem essa missão junto à principal razão da existência da Cocamar, que é o cooperado? A verdade é o seguinte: treinamento, treinamento, treinamento. Então, é uma escolha boa de base, quer dizer, a gente trabalha com uma base boa de jovens, temos vários programas de colocar jovens na base, e um treinamento muito forte, vamos dizer, instrumentos de gestão, com ferramentas de gestão bastante avançado. Então é isso que faz o sucesso da Cocamar. Hoje eu tenho uma equipe funcionando embaixo, na base, que é muito participativa das atividades da empresa, gera muitas inovações, gera muitas ideias, e basicamente é isso, nada mais que isso. E além de um profissional sempre muito bem qualificado, o gerente,
o agrônomo, todos os funcionários são bastante qualificados para ter um atendimento bom. E nós não estamos sossegados, nós queremos melhorar mais. A filosofia é que amanhã a gente pode fazer melhor que hoje, todos os dias. E isso é muito importante para o sucesso da cooperativa. Como é que o senhor, presidente de uma das maiores cooperativas do Brasil, analisa a importância do cooperativismo, a importância para o agronegócio e a importância do agronegócio para o país, na economia, para o balanço de pagamento, para a própria estabilidade da economia do Brasil? É muito importante que as cooperativas tenham uma boa gestão, né? E não é sempre que tem. Mas aí qualquer atividade econômica tem aqueles que vão bem e aqueles que não vão bem. Isso é natural. A outra questão do cooperativismo, que também é igual a qualquer atividade, vamos dizer, comercial, industrial hoje, é juntar, fortalecer, aumentar o tamanho em função dos desafios vamos dizer, da concorrência que a gente enfrenta no mercado. Então isso é uma verdade que a gente não pode esconder. Mas aonde tem pequenos produtores, a saída se chama cooperativismo. É uma filosofia maravilhosa. Tem algumas dificuldades para ser, vamos dizer, transplantada para a cabeça da população, porque a gente é individualista por natureza e o cooperativismo tem que diminuir um pouco esse individualismo, tem que ser mais coletivo. Então é uma filosofia maravilhosa que eu acredito e que evolui hoje, por exemplo, no crédito sensacionalmente. Hoje nós temos um crédito cooperativo muito avançado. Agora, a agricultura brasileira em relação à missão até do Brasil de produzir alimentos. Então tem um desafio enorme para alimentar o mundo hoje. Eu acho que é até uma tese difícil de ser, vamos dizer, discutida hoje. Tem hoje uma demanda mundial, talvez até acima da produção mundial. Então, nós estamos vivendo esse dilema aí, e uma parte desses produtos estão hoje sendo utilizados para queimar como biocombustíveis. Então, óleo de soja está virando biodiesel. Milho nos Estados Unidos está virando álcool. Então encareceu os alimentos e isso é crescente. A demanda humana é crescente e a demanda por biocombustível é crescente. Então o Brasil tem um papel enorme. Nós temos uma ampla possibilidade de crescer. O Brasil tem tem uma missão futura de abastecer o mundo. E nós temos condições. Hoje o Brasil tem milhões de hectares de solo de pecuária, de baixa produtividade, pode ser incorporado na agricultura. A gente tem um programa, inclusive, em andamento para isso. Nós vamos ser competitivos lá na frente, vamos. Agora, como diz a história aqui internamente, quando o produtor tem lá a sua fazenda, lá dentro da fazenda ele é competitivo. A hora que ele sai da fazenda, aí começa a pagar imposto, frete caro, porto todo desestruturado, estradas precaríssimas, toda uma parafernália de custos que a gente tem que acaba desvalorizando nossa produção. Então a gente chega no mercado internacional fora da concorrência com outros países que têm uma logística melhor. Esse talvez seja o grande problema do Brasil hoje. Eu gostaria que, presidente, falasse um pouco sobre a visão de futuro da Cocamar. A questão da Cocamar, quer dizer, nós precisamos crescer. Então não há como, não podemos parar de crescer, porque se parar de crescer a empresa definha e ao longo do tempo pode até perecer. Então a gente está entrando na região da Coral. É uma cooperativa que teve dificuldades financeiras muito graves, está difícil de recuperar a Coral e a gente está trabalhando lá em termos de arrendamento e tal. Então isso já vai fazer o crescimento do nosso faturamento do ano passado para esse ano crescer 500 milhões de reais. Então é um crescimento bastante grande que a gente está prevendo. Então vamos sair de 1,5 bilhão para 2 bilhões de reais esse ano, que já é o crescimento. E pode aumentar? Pode. Nós podemos chegar com uma boa exploração dessa região, quer dizer, um bom atendimento na região lá, crescer talvez até para 3 bilhões nos próximos anos. Então a gente tem um futuro garantido nessa direção. A questão do Código Ambiental, essa é uma polêmica complicada. Eu acho que essa questão da sustentabilidade é algo que a gente precisa fazer. Então esse programa do Arelito, ele é basicamente um programa de sustentabilidade, onde você vai manusear o solo com
características de preservação da massa, não mexer no solo, não arar, plantar cultura sobre cultura em plantio direto de qualidade. Isso é uma tecnologia realmente importante que está sendo desenvolvida pela Embrapa no Brasil. E eu digo para você, nós vamos ter uma fronteira da agricultura que nós tínhamos até agora com o que vem daqui para frente, porque ela vai ser em base sustentável, e muito importante. Agora, o código meramente vai regularizar situações hoje que considera todos os produtores, pelo menos 90%, 95% dos produtores hoje são criminosos, fato, né? São criminosos de acordo com a lei. Então, o que o código precisa fazer? É não considerar um cidadão que trabalhou 50 anos na lavoura aí, que desmatou porque podia desmatar e agora ser criminoso. Então, o código vem para corrigir isso. Ele está em debate, tem dificuldade, vai para o Senado, mas acredito que, de qualquer maneira, o código vai beneficiar muito a região sudeste e o sul, porque nós somos pequena propriedade e isso vai ser solucionado. A proposta soluciona essa questão da pequena propriedade. O grande produtor, Amazônia, essa é uma briga que não cabe a nós até discutir. Ela está lá e precisa ser discutida lá por eles, né? Na verdade, as pequenas propriedades que têm uma grande força, vamos dizer, de inserção social, né? Inclusive, né? É onde gera emprego, renda, né? Você tem hoje famílias com 5, 6 filhos, já netos e tal, tudo baseado numa propriedade relativamente pequena e de sucesso. Porque o cooperativismo traz, vamos dizer, a sustentação, dá apoio a ele e ele consegue sobreviver. Com pouca terra consegue sobreviver bem. Então, esse talvez seja o grande papel do cooperativismo do Estado. Não da Cocamar, de todo o cooperativismo do Estado. Nós temos um cooperativismo maravilhoso, o melhor cooperativismo do Brasil está aqui. Grandes cooperativas, Coambo, Cevale, Medianeira, Copacol, são cooperativas maravilhosas que estão fazendo esse trabalho de apoio ao produtor, fazendo com que ele, mesmo pequeno, consiga sobreviver e bem na agricultura. Ô presidente, a entrevista está excelente, brilhante. Nós somos controlado pelo tempo, né? Infelizmente. Então nós vamos ter que meio concluindo, mas com duas questões-chave. A primeira dela, quais são os pilares, qual é a alicerce que o senhor considera que foram fundamentais, 1, 2 ou 3, ou quanto o senhor quiser citar, para que a Cocamar hoje se consolidasse como uma das principais cooperativas do Brasil? Primeira questão. Segundo, o senhor tem uma vida ligado, vamos dizer, de forma umbilical com a Cocamar, né? Uma parte da sua vida. O que o senhor pode falar da sua vida na Cocamar? Valeu a pena o senhor fazer uma opção de vida, vamos dizer, de ser, né, filho e patrimônio da Cocamar? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Os pilares de sustentação da Cocamar e a minha vida na Cocamar. E aí, no final, vamos dar uma palavrinha, uma mensagem de despedida para os telespectadores que nos ouvem, né? Bom, os pilares da cooperativa. Os pilares são, eu já até mencionei, são aqueles serviços que você consegue oferecer ao produtor. Nós não temos nenhum produtor que carrega o seu caminhão de soja na colheita e tem que andar mais que 20 quilômetros. Está lá um entreposto, tem uma estrutura, um tombador, o caminhão descarrega rápido, volta para a lavoura. Então, tem todas estruturas disponíveis para o produtor, vamos dizer, fazer as coisas bem feitas muito rapidamente. Então, não tem fila, não tem nada. Então, a administração de vocês. Administração, também, né? Nós temos uma estruturação financeira boa, a gente consegue apoiar o produtor em todas as suas iniciativas, fornecer insumos de boa qualidade. Então, os pilares são esses, são bons serviços. Os presidentes que vieram também ao longo, né? Tem uma sequência, são todas pessoas espetaculares que ao longo do tempo tem equipe boa. Então, o pilar é essa estrutura bem formatada, bem treinada, que está apoiando a produção regional. A credibilidade também, né? Eu acho que hoje e a confiança do produtor também, né? Tudo isso se traduz em segurança, né? O produtor deposita lá e dorme tranquilo, sabe que vai vender amanhã, daqui a um ano. Pra você ter uma ideia, nós temos safras, 4, 5 safras de soja ainda, produtores com 4, 5 safras de soja ainda depositados lá, estão dormindo tranquilo. Então essa segurança, essa confiança
é um ponto fortíssimo. Essa estabilidade, né? É como um banco. Se o banco perder a confiança do correntista, a pessoa tira todo o dinheiro. Tira o dinheiro e vai embora, quebra na hora. Né? É verdade. E a minha vida na Cocamar, eu sempre fui um profissional. Eu trabalhei antes numa multinacional, então eu conheço o lado multinacional das coisas, sei como é que eles trabalhavam. E depois eu fui convidado, vim trabalhar pelo Constâncio Pereira Dias para trabalhar na Cocamar. E como um amigo, era amigo dele, do primo Artioli, que também era o gerente da época, eu vim trabalhar para a Cocamar, porque a nossa empresa que eu trabalhava fechou no Brasil e foi embora. Então eu simplesmente fiquei desempregado. Aí eu tinha 2, 3 propostas, mas optei pela Cocamar. E entrei como funcionário, né? Que empresa que era? Era a Volcart Irmãos, aqui em Maringá mesmo. Ela trabalhava com algodão e café. Então eu tenho uma vida de 50 anos como profissional de área de café, de algodão e café. E aí entrei na Cocamar como funcionário, auxiliar de qualquer coisa. Sim. E aí fui evoluindo. Quais as oportunidades que eu tive? Eu estava no lugar certo, na hora certa. Então começamos a exportar soja para o exterior. E não havia ninguém que calculava lá, então vende lá em dólar, qual é o preço aqui em Maringá? Então aí eu comecei a me especializar e fui passando a ser o comercial da Cocamar. Bem na época que explodiu a soja, que explodiu a produção aqui no Brasil. E depois eu fui me tornando diretor comercial, depois fui diretor industrial e até que virei presidente. Mas uma carreira profissional dentro da empresa. Então eu sou produtor rural e por isso eu posso concorrer à direção. Eu me pautei basicamente em tentar reestruturar a cooperativa. Quando eu ganhei a presidência, entre aspas, né, em 80 e 90, a empresa estava numa situação difícil, muito inchada, e aí eu fiz um trabalho difícil de fazer reestruturar. Hoje nós estamos realmente fantasticamente bem posicionados. Presidente, manda mensagem aí para os cooperados e para a população maringaense. A nossa expectativa da agricultura, que eu acho que é a coisa fundamental, nós vamos ter vários anos bons pela frente. Lógico, não é sempre maravilha, mas os altos e baixos serão bem diferentes do passado. A agricultura vai ganhar dinheiro, a agricultura vai agora avançar em áreas, vai avançar em produtividade, porque tem aí uma demanda mundial muito importante. E para a comunidade de Maringá é muito importante que a agricultura vá bem. Você sabe que Maringá vive muito ainda da agricultura regional. É muito dependente. Muito dependente. Então os negócios que ocorrem aqui, eles estão muito ligados ao andamento bom da agricultura. Todo o comércio, todas as atividades. Isso, tudo. Então nós vamos ter um período bom pela frente. Todos os produtos agrícolas hoje têm preços bons, não tem nenhum ruim hoje, é incrível, mas todos os preços cresceram bem e muito sustentável por alguns anos. Então essa é a mensagem. Eu acho que nós temos aqui aproveitar essa boa oportunidade, todo mundo crescer e ver que o Brasil realmente está avançando, com muita dificuldade ainda em alguns aspectos, mas ainda o Brasil está avançando e a gente fica feliz com isso. Mensagem de otimismo, né? Não, é otimista sim. Nós temos uma missão, inclusive, que eu acho até uma missão importante, que onde que se pode produzir alimento a nível mundial? O Brasil, é onde tem terra ainda para ser, vamos dizer, incorporada na agricultura, é no Brasil. Vai para a Europa, Ásia, Estados Unidos, já estão exauridos os estoques de terra. Então é aqui. Aqui tem uma oportunidade muito boa para o futuro presente. As pessoas estrangeiras estão vindo para cá, não é por outra razão, eles sabem que o Brasil é o futuro, né? O programa Caminho Sucesso recebeu com muita satisfação hoje o presidente da Cocamar, o senhor Luiz Lourenço. Realmente foi uma honra, o senhor abrilhantou muito bem o nosso programa de hoje. Agradecemos a sua presença e queremos colocar o programa sempre à disposição da Cocamar para tanto o senhor, o vice-presidente, os diretores, enfim, toda a equipe que tenha algo a transmitir à comunidade, porque realmente é fundamental a importância do agronegócio, especialmente da Cocamar, para Maringá e para a comunidade toda do Paraná e do Brasil. Muito obrigado, agradeço a sua presença e passo a palavra para a sua saudação e despedida final. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é gostoso, né, conseguir transmitir o que nós vivemos e que estamos vivendo, e que vamos viver, que eu acho que isso é muito mais importantíssimo, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.